primeira vez que participo do mês de aniversário da casa. Toda vez que uma instituição espírita faz aniversário, nós entendemos que é um motivo de festa, de celebração no plano espiritual. Porque realmente não é fácil, são 16 anos de muito trabalho, de muita luta, e nós temos uma visão ainda muito reduzida deste trabalho. O trabalho é muito mais amplo, ele é muito mais profundo. E Deus é muito misericordioso, Deus trabalha com aquilo que Ele tem. E Ele se utiliza de intermediários, de agentes, para que a sua pedagogia divina seja espraiada pelo mundo. Então, para mim, é uma alegria poder estar aqui e dividir este momento de comemoração com vocês. Eu escolhi este tema porque eu fiquei 20 anos relutando. Eu nunca falei sobre Paulo. E hoje eu vinha para cá e fiquei pensando, por que eu não falei antes? Porque a minha avó tinha colocado o nome do meu pai de Paulo, minha avó é devota de Paulo e de Francisco de Assis, uma das minhas avós, que é muito minha amiga, onde quer que ela esteja. E o professor Rodrigues também adotou o pseudônimo de Saulo. E numa época onde Paulo era muito criticado, sobretudo pelos historiadores. O Herculano não teve medo, não teve vergonha. Ele escreveu uma coluna no Diários Associados, assinando Irmão Saulo. E isso sempre chamou a minha atenção. Não obstante, como a minha primeira profissão foi História, eu fui fazer um curso de História, naquela época os professores falavam muito mal de Paulo. E eu fiquei um pouco constrangido, porque você faz um curso e você busca ali a formação de uma ética profissional, né? Você quer falar de acordo com a sua profissão, quer fazer o melhor trabalho possível. E então eu fiquei estudando Paulo escondido, vamos dizer assim. Não sou especialista, mas a figura de Paulo sempre chamou a minha atenção também. Bem, nunca fiz um estudo sobre Paulo. O tempo foi passando, eu tento acompanhar as pesquisas, os estudos, porque era o que Kardec fazia e era o que ele propunha na Revista Espírita também, um diálogo com a cultura do seu tempo. E nos últimos anos, alguns estudos históricos, sobretudo fora do Brasil e também no Brasil, apresentaram uma nova visão de Paulo, que na verdade nada difere do que nós já acreditávamos, seja no nosso íntimo, seja também através do Paulo que nos foi apresentado através da doutrina espírita. E então eu fiquei feliz, porque era o que eu acreditava na minha intimidade, só que eu não podia contar para ninguém. E os estudos que foram feitos, nós temos historiadores importantes que fizeram esses estudos. No Brasil também tem uma historiadora que tem realizado estudos importantes sobre Paulo. Chegaram à conclusão que Paulo nunca quis formar uma instituição muito grande e poderosa, que é o que falavam dele, que ele tinha sido responsável pela formação da igreja, pelo processo de institucionalização do cristianismo. Então isso já está resolvido. Paulo era a favor daquilo que chamamos hoje de igreja doméstica, grupos familiares, horizontais. E eu também fui a muitos casamentos, com todo respeito, e chamava a minha atenção desde adolescente, quando eu era filiado ao catolicismo, com 17 anos, me tornei espírita, e todo casamento alguém citava Paulo e falava sobre uma certa condição de inferioridade da mulher. E aquilo era reproduzido no próprio meio espírita. Expositores conhecidos, com mais experiência do que eu, falavam e faziam essa ressalva que Paulo tinha sido um pouco conservador com as mulheres. E o que nós temos certeza hoje? Que Paulo nunca foi conservador com as mulheres. Que Paulo valorizou as mulheres. Tudo que é falado acerca deste posicionamento de Paulo foi interpolação. E quem descobriu isso? Os historiadores. E aí
filme na minha mente. Meu Deus, tem uma resposta no final de O Livro dos Espíritos que sempre mexeu muito comigo, uma das últimas. Aí eu lembrei. E, inevitavelmente, já que é um livro muito criticado por espíritas também, os mais kardecistas, os mais extremados, eu também voltei a um livro mediúnico e fui reler e verificar se em algum momento Paulo tinha sido conservador ou tinha colocado ali a mulher em posição de inferioridade. E verifiquei que não. Então, o que eu estou querendo dizer logo na introdução do estudo? Esta palestra não é uma palestra sobre o Paulo histórico, é uma palestra espírita. E estou reconhecendo aqui que, de acordo com as pesquisas históricas que foram feitas no final do século XX e no alvorecer do século XXI, qual é a conclusão que nós vamos chegar? Que o Paulo histórico é o Paulo que foi apresentado pela doutrina espírita. Isso é muito profundo. Porque fiquei 4 anos ouvindo, olha, vocês não podem falar do Paulo, vocês são historiadores, foi ele que realizou as deturpações no cristianismo, né? Mulheres, olha, vocês não vão citar Paulo, porque ele disse que o homem era a cabeça. Nada disso é verdadeiro. E aí, começando um estudo que não se esgota hoje, que vai se desdobrar, porque não tem como esgotar Paulo, eu vi que Paulo sempre foi motivo de disputas por vários grupos, inclusive dentro do cristianismo. Então, muita coisa foi falada acerca de Paulo. Eu separei algumas. Né? Então, tem um livro de um historiador que é muito famoso, que é o Bart Ehrman, o livro Pedro, Paulo e Maria Madalena. Ele fala um pouco sobre isso. E ele fala que diziam sobre Paulo. Paulo teria ordenado uma pessoa a ficar cega. Não é verdadeiro. Paulo chama Rufina de pecadora e teria ameaçado Rufina a punição eterna. Rufina cai fulminada. Não é verdadeiro. E uma série de milagres que nós entendemos a partir da doutrina espírita, do livro A Gênese, sobretudo, que o Espiritismo propõe um método, um caminho para que nós entendamos que o milagre, no sentido literal, não existe. Não é? Na verdade, o sobrenatural não existe. Existe o natural, que repousa nas leis da natureza, que é apenas desconhecido. E muitas outras coisas foram faladas sobre Paulo. E aí, voltando às informações que nós temos dentro da Bíblia sobre Paulo, é impossível você não chegar à figura de Estevão, mesmo no Novo Testamento. Então, quem vai estudar sobre Paulo chega, de certa forma, ainda que nós tenhamos poucas informações sobre Estevão no Novo Testamento, Estevão aparece somente em um lugar, que eu vou dividir com vocês agora: Atos dos Apóstolos. Então, a Bíblia que eu estou usando é a João Ferreira de Almeida, é uma boa Bíblia. A edição que eu estou usando é a segunda edição, revista atualizada no Brasil, é uma boa edição. Bem, quando você vai ler Atos dos Apóstolos, você observa que Estevão aparece. A pergunta é, para quem gosta do assunto: Estevão aparece em outro lugar? Não. E aí, isso, para os historiadores, é um problema, porque Estevão só é citado no livro Atos dos Apóstolos. E aí, uma historiadora daqui do Rio, que faz um trabalho interessante, que eu respeito, mas nem tudo eu concordo, que nós devemos pensar, utilizar o estudo da crítica sem destruir a essência das coisas. Ela falou para mim, numa conversa que eu compro os livros dela, as pesquisas que ela participa, ela falou: Estevão, se existiu, porque ele só aparece em Atos. E aí foi uma deixa importante para mim, porque de fato nós temos poucas informações sobre Estevão. E os historiadores acham que no livro Atos dos Apóstolos, a narrativa ela tem por objetivo colocar Paulo numa posição de destaque, o que é verdadeiro. Não só Paulo, os
depois, sobretudo, da conversão dele. E aí, é interessante pensar sobre Estevão, porque intimamente eu sempre achei também que ele é um dos espíritos mais evoluídos que veio à Terra. Mas também tive que guardar. Eu lia, sim, algumas mensagens de um médium do Espírito Santo, o chamado Julinho, que os mais antigos conhecem, e sempre achei que aquelas mensagens eram de Estevão. Sempre estudei quietinho, né, no meu campo. E Estevão, para mim, é muito evoluído. E na tradição cristã, independente da vertente, quase ninguém fala de Estevão. Um pouco até dentro do catolicismo, mas não há muitas informações sobre Estevão. O motivo qual é? Eles só aparecem em Atos dos Apóstolos. Para um bom entendedor, ainda que a narrativa de Atos seja uma narrativa dentro de uma linguagem que nós espíritas tentamos usar com cuidado, né? É algo que o querido e saudoso Caio Júnior fez a escrever um livro sobre Atos dos Apóstolos. Foi o último livro do querido e estimado Caio Júnior em vida. E nós tentamos sempre, quando lemos a Bíblia, utilizar a metodologia que Allan Kardec nos ensinou. Por isso que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos libertos da interpretação literal da Bíblia, é isso que eu quero dizer. Agora, apesar dos apetrechos míticos e místicos, nós conseguimos perceber, desde que utilizemos um olhar mais aprofundado, a essência do texto. Isso que eu queria dividir com vocês. Bem, primeiro que é verdadeiro que o nome Estevão é grego. A influência da cultura grega no cristianismo é evidente, todos nós sabemos. Mas o nome chama a atenção mesmo. É um outro nome. Né? Quando que nós vamos resolver esse problema? Eu acho difícil. Só depois da grande viagem. Né? Eu não tenho como, eu já procurei saber o porquê do nome. Porque você está lendo Atos dos Apóstolos e aparece assim, ó. O parecer, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí Filipe, Prócoro, elegeram Estevão e outras pessoas para que pudessem realizar trabalhos na chamada Casa do Caminho. Isso é muito interessante. Pela primeira vez aparece Estevão, né? E antes nós tivemos aqui a apresentação da Casa do Caminho, que é um dos trechos mais importantes do livro de Atos para mim, que vai dizer que na Casa do Caminho nenhum necessitado havia entre eles. Isso guarda relação com a família da Nina, os pais dela, que eram justamente, agiam desta forma com relação a todas as pessoas, independente se essas pessoas eram da família deles, da família Peixotinho ou não. Então, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Então, acho razoável e de acordo com o cristianismo. E com relação a isso, até os historiadores, os estudiosos concordam, né? Jesus não tinha nada. O que criaram em cima, acerca do cristianismo, foram camadas que deturparam, distorceram o cristianismo. Então, na Casa do Caminho, todo mundo dividia tudo. Em um dado momento que não sabemos, Estevão aparece lá. Ninguém explica. Bem, tem uma apresentação muito rápida, porque a tradição cristã nos informa, mesmo de maneira breve, que Estevão falava muito bem e que era portador de sabedoria. Obviamente, alguém viu esta atribuição de Estevão e deu espaço, oportunidade de trabalho para Estevão. Foi isso que aconteceu. E Estevão passou a incomodar. Isso dá para captar aqui. Bem, logo depois ele está perante o Sinédrio e ele faz a defesa dele. Então tem uma defesa, um texto interessante, onde Estevão demonstra conhecer muito o judaísmo, o que prova que ele provém de fato do judaísmo, vamos dizer assim, não é? Daquilo
de melhor do judaísmo, da melhor parte do judaísmo. E aí tem o texto dele aqui, o discurso dele, através de um texto, e ele depois vai ser levado não tem jeito, né, a condenação, igual a Jesus, parece muito com Jesus. E mesmo no livro Atos, né, tem aqui uma informação bastante interessante, que Estevão estava muito tranquilo na hora do seu passamento, muito tranquilo. As pessoas olhavam para ele e viam um semblante sereno. Isso aparece em Atos. Em um determinado momento, de forma muito rápida, para quem já leu o livro Atos dos Apóstolos, vocês sabem, aparece Saulo, de forma muito rápida. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Só isso. E isso inculca, né? Isso. Saulo consentia com a sua morte. Aí depois nós temos a perseguição à igreja, né? Principalmente a chamada a Casa do Caminho, depois em Jerusalém. Aí nós temos a descrição aqui de outros discípulos, Filipe, Pedro, João, etc. E logo depois, muito perto, do capítulo 9, a conversão de Saulo. Então, assim, gente, o que tem de conteúdo que nós não sabemos, lendo somente o livro de Atos, é muito grande. Portanto, é natural e é compreensível que as pessoas cheguem a pensar que Estevão não existiu, porque os historiadores acreditam que para uma pessoa ter existido é necessário que textos diferentes, de estilos diferentes, de narrativas diferentes, falem sobre pessoas, sobre personagens. Né? Então nós entendemos eles e perdoamos. Mas no nosso caso é diferente, porque nós devemos utilizar sim o conhecimento, a cultura, a crítica, a ciência, mas nós temos uma independência de pensamento. Né? E a grande questão é a seguinte: do que foi produzido até hoje, nós não temos mais informações sobre Estevão. Então, é uma situação interessante. Certa feita, uma pessoa disse assim para mim: mas o que é a conversão? É uma pergunta interessante, porque todos nós espíritas, e ligados ao cristianismo de certo modo, nos debruçamos sobre o processo de conversão de alguém. No meu caso, eu já tinha me debruçado sobre a conversão de Zaqueu, eu tinha feito um estudo e pensei na conversão de Zaqueu e utilizei dentro do que eu sabia, dentro da cultura e dentro da bibliografia espírita, aquilo que pudesse fundamentar o estudo. Não aconteceu só comigo, com Nina, com a irmã dela, outras pessoas também se debruçaram sobre a conversão de Maria Madalena, ou Maria de Magdala. Realmente é uma conversão que chama a atenção, né, a relação de Jesus com as mulheres. Bem, e aí eu estou querendo dizer o seguinte: faltava esta outra conversão. E de novo eu me pergunto o que é a conversão. Né? E aí eu trouxe hoje um livro de um espírita muito interessante, que muitos conhecem aqui a obra dele, e ele se caracterizou, sobretudo, em atuar no campo da educação espírita, no Instituto de Educação Espírita em São Paulo. Foi o Vinícius, conhecido também como Pedro de Camargo, e ele gostava muito de temas ligados ao cristianismo. Então, tudo que Vinícius escreve sobre Jesus é interessante de nós conhecermos, tanto no campo da educação, ele fala muito bem sobre a educação, e ele escolheu um modelo de educação que, para ele, o melhor é o modelo de educação de Jesus de Nazaré. No livro Em Torno do Mestre, que é um dos livros do Vinícius que mexe muito comigo, nós temos 2 capítulos interessantes que eu gostaria de dividir aqui alguns trechos. O capítulo 50 do livro Em Torno do Mestre fala sobre a conversão. E o Vinícius diz, ou Pedro de Camargo, converter significa transformar.
onde não há transformação, não há conversão. Então, a conversão é uma palavra até ligada à tradição, mas que significa transformação. O que nós estamos acompanhando hoje, em um momento tão importante da história que estamos situados, é que muitas vezes, em situações difíceis, nós podemos manifestar alguma transformação que realizamos ao longo do tempo, ou, neste momento difícil, nós vamos identificar em nós, que é o que temos que fazer, alguns problemas que precisam ser identificados para que sejam trabalhados, para que sejam transformados. Eu acho que isso acontece com todo mundo em períodos históricos difíceis, como o nosso, né? E aí você enxerga mais, você enxerga melhor e acaba acontecendo naturalmente, tanto acerca dos outros, como, e é importante que façamos esse exercício, como de nós mesmos. E é uma grande oportunidade de transformação esta época. Não obstante, e faço uma autocrítica também, nós no meio espírita não estamos sabendo utilizar muito bem o conhecimento que nós recebemos, seja de Allan Kardec e dos espíritos superiores, seja também através de outras obras que são importantes, não é? Então, não há conversão sem transformação. E a conversão nunca é de um dia para o outro. Nós que aprendemos de forma errada que é de um dia para o outro. Até em relação a essas conversões mais conhecidas, nós entendemos errado. É isso que eu gostaria de trabalhar agora, né? Então, converter significa transformar. Onde não há transformação, não há conversão. Quanto mais acentuada seja a transformação, tanto mais positiva será a conversão. Se essa transformação for tão grande, a ponto de se não reconhecer o objetivo primitivo, podemos afirmar que se trata de verdadeiro caso de conversão. Então, o que ele está querendo dizer é que a conversão é um processo. Na natureza, transformar quer dizer melhorar. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isto é, tudo sobe, tudo levita. E aí, tem um capítulo mais para frente que se chama Onde Nasceu Jesus. Ele vai voltar ao tema da conversão, que eu queria também dividir com vocês, né? E aí eu vou fazer a ponte com o assunto de hoje. Deixa eu ver aqui a página certinho para ela. A ideia do artigo dele é que onde Jesus nasceu, essa pergunta, ela guarda relação com a sua história, com a história de cada um. Então depende, né, para quem que você pergunta, né, o momento. Cristo nasceu, uma pergunta, onde e quando? Página 168. Agora já vamos falar. Vale a pena a gente estudar esta página. Cristo nasceu onde e quando? Aí é muito interessante, né? Ele foi muito inteligente. Invoquemos em abono de nossa asserção o testemunho de algumas personagens que figuram na esfera cristã, como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu. Ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então, intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu, mas quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, para Paulo, né, para o nosso tempo. Aí tem aqui para Maria Madalena, tem para outros personagens. Né? Para nós, basta Paulo.
fato, porque a personalidade de Paulo foi formada dentro de uma rigidez oriunda do próprio judaísmo, né? Ele tinha acesso a outras culturas, a cultura grega, a cultura romana, era alguém letrado, portanto, ele escreveu, muitos personagens do cristianismo não escreveram, o próprio Jesus não escreveu, mas Paulo escreveu, né? Isso é bem interessante. Então, de certa forma, o Paulo tinha uma personalidade, vamos dizer assim, inflexível. Ele era muito duro, porém ele era sincero, ele era autêntico. E aí, acreditamos, como hipótese de trabalho, que a autenticidade é uma mola propulsora para o processo de conversão, que nada mais é do que a transformação de nós mesmos. Porque quando você utiliza a autenticidade, se utiliza da autenticidade na sua relação com Deus, com a espiritualidade, que é a força divina que habita dentro de cada um de nós, você está mais próximo de se afeiçoar ao processo de transformação do espírito, né? Foi isso que Paulo fez. Quando ele passa por essas investidas, seduzido pelas relações de poder dentro do judaísmo, ele estava sendo sincero e acreditando que estava defendendo o judaísmo de uma visão de mundo que era uma visão de mundo que poderia comprometer a cultura e a fé do seu povo. Só que teve uma experiência metafísica, grosso modo, quando ele ia para a estrada de Damasco. Algo aconteceu. E geralmente nós acreditamos que quando acontece algo de espiritual na nossa vida, isso não tem importância. Principalmente para aqueles que só conseguem observar o terra a terra, e cabe uma reflexão de um momento histórico tão importante. Muitos espiritistas também estão olhando somente para o aspecto terra a terra, para o aspecto material da vida, que é importante, que é a metade da laranja, mas também não podemos esquecer da outra metade da laranja, que é a variante espiritual, porque senão você só vai interpretar os acontecimentos do ponto de vista material. Então, se é equivocado você interpretar somente do ponto de vista espiritual, também é você enxergar a vida somente do ponto de vista material. Isso tem acontecido muito. E aí isso gera ódio, gera raiva, gera dissabor, gera dissensões, não é? E nós não podemos esquecer que o método escolhido por Jesus para a transformação do mundo foi o método do amor. Jesus nunca abdicou do amor. Jesus acreditava na força do amor e instaura um novo tempo, o tempo do amor e do perdão. Isso é muito importante de ser ressaltado, porque é natural que tenhamos o desejo de mudança e, diante das adversidades do mundo, dos problemas do mundo, cada um gostaria que isso acontecesse da forma mais rápida possível, e eu também, né? Mas nós, no exercício de representação do Espiritismo, precisamos respeitar o Espiritismo, que nada mais é do que o cristianismo adaptado ao mundo contemporâneo. Sendo o cristianismo em marcha, o Espiritismo não abdica do método do amor, do diálogo, da troca, do equilíbrio. E no nosso tempo nós precisamos ter muito cuidado para nós não nos desequilibrarmos diante das adversidades do caminho, tá bom? Então, para o Paulo, algo aconteceu, foi uma experiência espiritual. Obviamente que os cientistas, os sociólogos, os historiadores não vão conseguir explicar este episódio, mas algo de espiritual aconteceu que para nós espíritas fica fácil de entender, porque para nós não existe um milagre, né? Nós estudamos a mediunidade, nós estudamos um fluxo espiritual, nós estudamos a relação espírito-corpo. Nós temos um livro potente que é o livro dos médiuns, né? Onde nós aprendemos que a vidência é uma faculdade, embora não comum, embora rara, mas é uma faculdade do indivíduo matriculado na escola da vida, do médium. Na época não existia a palavra médium, tudo bem, mas os profetas tinham a faculdade da vidência. E nada impede que Paulo tenha tido alguma experiência espiritual, porque ele mudou o seu comportamento de perseguidor,
depois do que acreditava que estava fazendo certo, ele passou a reconhecer a importância do cristianismo e a sua beleza para que o mundo viesse a ser transformado. Então, caminhando diretamente para a conversão, e aí vocês vão entender a minha linha de raciocínio, o Paulo vai para Damasco com prerrogativas, o sinédrio, cheio de poder, estava perseguindo os cristãos, né? E aí ele, no caminho, segundo o livro Atos dos Apóstolos, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí é uma pergunta interessante, né, para nós aqui hoje, porque às vezes na vida você acha que está fazendo a vontade de Deus, de Jesus, Mestre, do perdão e do amor, quando nós podemos, ainda que filiados a uma visão de mundo que guarda relação com Jesus, nós podemos cometer alguns equívocos e fazer coisas contrárias ao que aprendemos com esta visão de mundo. Então, esta pergunta que foi feita a Paulo, por que me persegues, de certa forma também pode ser feita a cada um de nós, não é? Bem, a autenticidade dele era uma potência da alma dele, nós já falamos isso. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, assim, o que aconteceu com Paulo? Para quem tem a autenticidade, o que vai acontecer com esta pessoa? A pessoa vai reconhecer o erro. Ela não. Tem gente que passa grande parte da vida por conta do orgulho. A pessoa é capaz de não reconhecer um erro e às vezes de não mudar por causa do orgulho. O orgulho não deixa, porque é um muro que a gente faz questão de retocar todos os dias. É um alto muro, como dizia o poeta Rabindranath Tagore, indiano. É um alto muro que nós retocamos todos os dias. Agora, alguém pode perguntar, e é interessante isso do ponto de vista do estudo do comportamento humano: Paulo era orgulhoso? Era. Era vaidoso? Era. Mas a autenticidade dele era maior. Então, quando você usa a autenticidade, que é uma potência da alma, ela equilibra e ela diminui o seu orgulho, porque o desejo dele de servir ao judaísmo era sincero. E carecemos hoje em dia, dentro das fileiras espíritas, de pessoas que queiram, que se proponham, como disse a página inicial, a servir ao espiritismo, ao cristianismo, de certo modo, de forma sincera, né? E a forma mais sincera possível é você ser capaz de ir numa reunião, seja para realizar qualquer tarefa, porque todas são importantes, sem esperar nada em troca. Sem esperar, até o companheiro brincou, né? Hoje não vai ter muita gente. Graças a Deus eu nunca tive esse problema. Porque para o Herculano, os pioneiros do espiritismo, isso nunca foi um problema. Falar para uma pessoa, duas. Então, eu acho que o mais bonito numa reunião espírita é a fraternidade legítima e a troca sincera. Então, o que Paulo colocou na frente? Eu acho que é uma sugestão pedagógica para cada um de nós que estamos nos debruçando hoje um pouquinho sobre este grande exemplo da história do cristianismo e da história da vida, na minha opinião, né? Porque ele se parece muito com cada um de nós, né? Paulo se aproxima muito de nós. Paulo percebeu que ele estava errado. Como ele era autêntico, todo mundo reconhece isso, ele faz logo: eu entendi, eu errei. E ele faz um movimento de retorno, que às vezes é com o corpo, às vezes é com o olhar e principalmente com atitudes, com um gesto. É igual na prece, né? Na hora da prece é mais aquilo ali, a entrega, o processo de entrega, seja ele como for, mas é isso que conta no final, né? Tudo que ligar, tudo que estiver ligado no céu estará ligado na terra, né? O que conta na relação espírito-corpo, no intercâmbio espiritual, é essa autenticidade do espírito, né? O que ele quer de fato. Bem, e aí o colóquio continua, a conversa continua. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer.
os seus companheiros de viagem pararam, etc. E aí então levantou Saulo da terra, entrou na cidade e foi falado para ele, né, que ele deveria aguardar todo o processo relacionado ali a uma cegueira dele, né, uma cegueira dele. Mas tem uma outra parte que eu queria destacar aqui. Onde ele pergunta para Jesus: o que queres que eu faça? Né? O que queres que eu faça, Senhor? Então, quando Paulo pergunta isso, ele está fazendo um movimento rápido que a pessoa, se olhar somente com os olhos das ciências materialistas, não vai compreender, mas para quem entende a beleza da autenticidade, sabe que é possível a pessoa fazer esse movimento rápido. Porque a pergunta é uma só que fazem, já me fizeram: por que ele mudou tão rápido se ele estava tão decidido em defender o judaísmo? Né? É aí que entra a questão da intervenção espiritual, como fluxo espiritual. Então aconteceu algo do ponto de vista espiritual. Então, eu queria dizer que o Bruno chamou a atenção uma vez, num programa que ele fez. Na verdade era um programa que ele tinha, em um dos programas do Limiar do Amanhã, uma rádio. Ele falou que, por incrível que pareça, a experiência espiritual de Paulo com Jesus muitas vezes o protegeu. Eu fiquei pensando nisso e penso até hoje. Porque se ele não conviveu diretamente com Jesus, como que o professor Fulano arriscou esse comentário? Né? Porque o que você pode pensar? Se ele não conviveu com Jesus, ele não é a pessoa mais autorizada para falar sobre Jesus, né? Porque os que conviveram com Jesus vão saber falar melhor do que ele. E aí é o que a minha avó dizia também, né? Quando você pensa que sabe todas as respostas, a vida muda as perguntas. Não tem uma lógica assim no processo de transformação espiritual do indivíduo matriculado na escola da vida. E às vezes acontece da forma mais sutil possível, às vezes da forma mais impactante, mas sempre dentro de uma lógica que não é a lógica do mundo. E aí o que eu quero dizer é o seguinte: Paulo teve uma compreensão do cristianismo, ao contrário do que diziam, inclusive os historiadores, que ele havia deturpado o cristianismo, muito mais próxima do que queria Jesus de fato. O que o Paulo vai chamar de discernimento espiritual na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. Ou seja, ele teve um discernimento espiritual profundo. E isso foi utilizado, e por isso nessa experiência metafísica, Jesus vai dizer que ele era um instrumento escolhido, porque isso foi utilizado para a divulgação do próprio cristianismo, que foi o que aconteceu com Paulo. E aí Paulo vai divulgar o cristianismo e graças a Paulo sim podemos falar, principalmente, não só a Paulo, mas principalmente a Paulo, numa época onde não existia televisão, não existia redes sociais, os recursos que nós dispomos hoje, ele foi uma galhardia, uma coragem moral que chama a nossa atenção difundir o cristianismo, que passou por muitos dissabores, por muitas adversidades, para que ele conseguisse levar a mensagem de Jesus não só para Jerusalém, mas para outros povos. Então, uma das ideias de Paulo que eu queria deixar aqui para reflexão é que Paulo não fazia acepção de pessoas. Ele foi alguém que contribuiu muito para resgatar uma ideia que vem do próprio Jesus, de que o cristianismo, ele muito mais do que um movimento cultural, filosófico, religioso, sociocêntrico, ele é um movimento de abertura para a conversão do mundo, sendo que conversão do mundo dentro de uma lógica de transformação e não da pessoa pensar como nós pensamos, né? Então há uma abertura aí. A outra questão que eu já destaquei, que eu queria reforçar, é a visão de Paulo de que não podia existir hierarquia. Então, quando ele contribui para a formação de comunidades cristãs, ele está sempre frisando que era para construir da forma mais horizontal possível e com a participação de mulheres. Bem, com isso, nós temos três pilares aí da contribuição de Paulo, do ponto de vista do nosso estudo, para caminhar para a conclusão, né? Nós temos o discernimento espiritual, que provém de uma experiência
experiência que hoje chamaríamos de mediúnica, uma intervenção espiritual, uma vidência que mudou a história de Paulo, a contribuição para a formação de instituições, mas dentro de um modelo de organização participativo, que é o que nós entendemos que foi justamente o que Kardec queria quando ele incentivava a formação de grupos familiares, e o que para mim é a descoberta aí, vamos dizer assim, entre aspas, mais importante e que dialoga com muitos movimentos da nossa época, principalmente com o movimento de mulheres. Paulo, para ser o mais honesto intelectualmente possível, nunca desprezou nenhuma mulher. Muito pelo contrário, que é o trabalho também da historiadora Juliana Cavalcante, que é a pesquisa dela de doutorado sobre Paulo, e ela tem falado sobre isso, sobre a forte participação de mulheres nas comunidades paulinas. Então, isso não seria pouca coisa. Agora, com o trabalho dos historiadores, nós encerramos aqui. Só que eu queria falar, agora caminhando para a nossa conclusão, do livro Paulo Estevam, porque não tem como deixar de falar. Durante 20 anos eu não falei, então vou falar agora, esperei 20 anos. Né? É um livro muito potente. Né? De todos os livros que eu li, mediúnicos, eu considero o melhor. Eu acho o Amor e Ódio muito bom. Eu acho o Ave Cristo muito bom também. Ave Cristo não é qualquer livro. Estou falando a minha visão, né? Apenas uma visão, não é a outra. Mas eu coloco Amor e Ódio, Nas Voragens do Pecado, Ave Cristo, e o melhor para mim é Paulo Estevam. Bem, eu tenho uma amiga de São Paulo que já leu mais de 50 vezes. É um direito dela, uma questão dela. Eu não li tantas vezes, mas já li algumas. O que acontece é que cada vez que eu leio, o livro mexe comigo, do ponto de vista espiritual. Essa palestra não é uma palestra sobre o Paulo na história. E aí, da mesma maneira que nós respeitamos outras pessoas, nós gostaríamos também que nos respeitassem do ponto de vista espiritual, que é o que nós estamos precisando na atualidade. Este livro, ele mexe profundamente com qualquer ser humano. Ele é tão potente e tão poderoso que ele também provoca, ao invés do processo de transformação do espírito matriculado na escola da vida, tem gente que não consegue enxergar a beleza dele. Ele não é um livro de história. Você vai estudar sobre história do cristianismo, você vai ler Paul Johnson, Bart Ehrman, o Renan, Kardec chegou a citar, Ernesto Renan, né? Todos os historiadores e historiadores do mundo. Ele não é um livro de história. Kardec dizia na Revista Espírita que um romance histórico, ele não precisa ter exatidão histórica. Então tem gente querendo ser mais rigoroso que o próprio Kardec, tem gente querendo ser mais kardecista que o próprio Kardec. Acredito, como hipótese de trabalho, que se Kardec fosse vivo, certamente ele iria analisar o livro da forma mais sóbria e equilibrada possível. Bem, eu tenho muitos defeitos, mas no exercício de representação do Espiritismo eu sou muito prudente. Eu também sou impulsivo, como Paulo foi um dia, mas no exercício de representar o Espiritismo, eu prefiro dar um passo para trás. Tanto que esperei 20 anos para poder falar desse tema e hoje é apenas o início. Gente, eu já procurei, eu já pesquisei, eu já perguntei. Nunca encontrei as informações que ali estão. Quando eu desencarnar, se for permitido, tem duas coisas que eu queria perguntar de imediato. Se for permitido, se não for, eu vou ficar quietinho. De onde vem a história e as soluções literárias, se vocês quiserem chamar, no livro Paulo Estevam? Eu já li, reli, reli, e não dá para explicar. Eu não consigo explicar porque Estevão aparece, como eu mostrei, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Ali você compreende, como hipótese de trabalho, ainda que seja literatura, ainda que você não ache que seja uma história concreta, que Estevão era Gesiel e que era de uma das tribos de Israel e que estava num lugar afastado, que era em Corinto, uma cidade grega. Bem, eu acho possível, que me julguem os historiadores, acho possível, porque os judeus se
se espalharam de fato pelo mundo inteiro, em várias oportunidades, com as diferentes diásporas. Bem, o que aconteceu ali é interessante porque o pai de Estevão, que era Gesiel, passou a se chamar Estevão, com uma proposta de transformação dele mesmo e também do nome, para que ele não se mostrasse para os romanos, que o tinham prendido. Mas o pai dele, que é Jochebed, ele, com um movimento de impulso contra a dominação romana, ele acabou se revoltando. E ao se revoltar, cometeu um equívoco contra uma propriedade de um nobre romano que tinha poder naquela região. Então, Jochebed se equivocou. E o Gesiel, que é o Estevão, se o objetivo do autor foi falar da espiritualidade deste indivíduo, ele conseguiu. Porque por meio da literatura e da linguagem humana, que sabemos que esses recursos são limitados, dentro do possível, a cada vez que você enxerga o personagem Estevão, você é obrigado a reconhecer no comportamento dele alguém superior à média da humanidade. Eu acho que o objetivo da literatura mediúnica é esse. Se é literatura mediúnica, e se Kardec reconheceu que não precisa ter exatidão histórica, qual é o objetivo de um livro mediúnico? Promover o processo de conversão, que nada mais é do que o processo de transformação, como vimos no texto do Vinícius do Pedro de Camargo. E, gente, quando você analisa o comportamento de Estevão, quando ele ainda era ligado ao judaísmo, ele já era grande. É o que eu falo de Eurípides, era grande ainda católico. É o que eu falo de Anália Franco, era muito grande Anália, mesmo sendo católica antes da conversão ao espiritismo. E aí, quando Gesiel, dentro de uma situação muito interessante, ainda que você não acredite, ele volta para a Palestina e ele para na casa do caminho. Olha, eu sinceramente jamais vi tamanha inteligência. Eu preciso reconhecer por honestidade. O nosso papel hoje é só falar de um livro, não estou falando da obra do Espírito, não estou falando disso. A obra do Espírito, como Kardec nos ensinou, a gente pode concordar que ali a gente deixa de molho, que a gente não concorda, como Kardec fazia na revista Espírita com os Espíritos, com Diógenes, por exemplo. Agora, a solução é muito inteligente. E todas as críticas que eu recebi, uma vez eu citei este livro, aí um amigo meu de outras vidas, não tenho o que dizer, me proibiu de citar este livro. É um dos maiores estudiosos da Bíblia dentro do Espiritismo. No entanto, os estudos do Paulo histórico hoje demonstram que este Paulo, apresentado pelo Espiritismo e pelo livro Paulo Estevão, está completamente de acordo com as novas pesquisas sobre Paulo. Claro que eu rompi com este amigo, espero um dia poder ver, eu já tentei a reaproximação, mas ele não quer. Mas enfim, é por causa desta questão, muitas vezes as pessoas querem ser mais cabecistas do que o próprio Kardec. Para terminar, também continuando, por mais que você diga que as pessoas tenham criado uma história de Abigail, que seria ali a grande parceira, companheira da vida de Paulo, você acha que isso tem a ver com Tecla, que é uma discípula de Paulo e que inventaram isso? Gente, Gesiel, ele tinha se distanciado da irmã, porque ele foi aprisionado, e Abigail, ela foi liberta, porque era mulher, isso foi pedido, e ela foi morar na estrada de Jope, numa casa de israelitas que tinham perdido uma filha, e ela passa a ser a filha espiritual deste casal. O que acontece é o seguinte, eu acho que todo mundo aqui já leu, mas se alguém não leu, vale a pena ler. E hoje em dia você pode ler no celular, num livro, no celular. O que acontece é o seguinte: Estevão era irmão de Abigail, que era prometida de Paulo. Gente, que solução é essa?
Eu estou acostumado a ler literatura, o francês Albert Camus, livro A Peste, um dos melhores, Tolstói, Dostoiévski. Gente, eu nunca vi uma solução dessa. Paulo se apaixonou, passou a amar a irmã Estevão. Ninguém explica isso, que solução inteligente. E detalhe, Paulo, com a melhor das intenções, convida a prometida, a querida, a amada, para a condenação de Estevão. E ela chega lá e encontra o irmão querido que ela tanto procurava. Gente, isso não é fácil de fazer escrevendo. Tentem escrever e criar uma história e colocar os personagens, isso não é simples. Para terminar, ela encontra o irmão, vai se despedir do irmão. E o que tanto atormentava Paulo acabou acontecendo com a própria amada dele. Ela também se torna cristã e se converte ao cristianismo, como o irmão dela, Estevão, de Eziel, depois de Estevão, se converte ao cristianismo. E, gente, eu não sei por que isso não foi para o cinema. Se for para o cinema, todos os filmes que foram feitos sobre Paulo no mundo, nenhum vai chegar na ponta dos dedos deste filme, porque realmente é uma solução muito inteligente. Ainda que você acha que é literatura, quando a gente chegar do outro lado, a gente verifica. Agora, muitas vezes na Bíblia, e eu vou terminar dessa maneira, Paulo achava que quem estava aparecendo para ele era Jesus. Na maior parte das vezes, quem apareceu foi Estevão. Estevão não ficou com raiva de Paulo, ele perdoou Paulo porque ele não ficou ofendido com Paulo. E Estevão participa do processo de conversão e transformação de Paulo. E dentro desse processo de conversão, quando Paulo desencarna, que é o final do livro, porque assim, quando você lê a primeira parte do livro, você fica assim, que livro inteligente. Mas o livro não é só inteligente, ele mexe com o seu sentimento, ele mexe com o seu coração, isso na primeira parte. Mas quando você termina a segunda parte, no momento do desencarne do Saulo, né, que virou Paulo, você fica assim, e agora, o que esse autor vai fazer? Estou falando de literatura, tá? Os historiadores estudem lá o que eles precisam estudar. De literatura, vamos falar de literatura. No final do livro, quem recebe o Paulo é Estevão e Abigail. Gente, não tem coisa mais bonita do que isso. E aí, para terminar, eu voltei à questão do Paulo no Livro dos Espíritos, que é a 1009. Isso para mim só reforça a importância do Espiritismo na nossa formação em um momento tão importante da história da humanidade. A questão 1009 tem uma resposta também de Paulo. E nós já lemos e repetimos. Mas reparem, se esse Paulo não parece com o Paulo do que estão falando hoje, o Paulo e corrigindo algo que ele não conseguiu enxergar na época dele, porque é normal, ele não era reencarnacionista, ele não conseguiu, normal, naquela época, não é? Ele não era, e ele fala no final. Então eu vou terminar dessa forma. O Paulo do Livro dos Espíritos, que é um livro potente, e aí eu não sei se vocês viram o filme No Baile das Loucas, um filme bem interessante, que dá um tratamento respeitoso ao Livro dos Espíritos, que fala sobre um hospital psiquiátrico na França, e que fala de um médico psiquiatra que teve um comportamento equivocado, um olhar apenas materialista acerca do comportamento humano, e uma médium ali foi internada pela família porque achavam que ela estava louca e ela era médium. Gente, não é um filme espírita, e é melhor do que muitos filmes espíritas, porque não tenta converter ninguém, é a primeira coisa. Agora, passo um recado, porque o livro aparece desde o início do filme até o final. E foi este livro que ajudou a companheira a lidar com a sua mediunidade e a acreditar naquilo que ela estava vendo e ouvindo. Então é um filme muito bonito, apesar de difícil, forte, mas é muito bonito por não ser espírita. É um filme francês que dá um tratamento devido ao Livro dos Espíritos. Concluindo e agradecendo, pedindo desculpas por ter passado um pouquinho. Gravitar para a unidade divina. Esse é o objetivo da humanidade. Para atingir três coisas lhes são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Pois bem, em verdade eu vos digo que mentis a esses princípios fundamentais ao comprometer a ideia de Deus com o exagero de sua severidade, ou seja, ele está falando das penas eternas. E para terminar, é o finalzinho que eu acho que aí, no Espiritismo, ele deixa uma mensagem, tal como Tolstói deixou no livro Ressurreição e Vida, que Tolstói também não aceitou a reencarnação,
mesmo conversando com Gandhi sobre a reencarnação, trocando cartas em vida. No plano espiritual, Tolstói resolveu esta questão. E o Paulo também, ele diz assim, para terminar, último parágrafo da questão 1009, dita por Paulo. Em verdade eu vos digo, cessai de pôr em paralelo na eternidade o bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Isso seria criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações, ou seja, pelas múltiplas vidas. Então, o que nós entendemos aqui? Que o Paulo é sempre grande, né? E mesmo quando errou, ele errou porque ele era humano, que ingrato eu sou, como ele dizia na carta aos Romanos, não faço bem que quero, sinto mal que não quero, mas ele sempre foi muito sincero, muito autêntico na busca daquilo que ele acreditava ser o melhor. E na versão, quando ele se converte ao cristianismo, ele pode refazer o caminho, e com o advento do Espiritismo, que é a terceira manifestação, síntese da manifestação de Deus na Terra, ele consegue aí fazer um trabalho também muito importante para a educação do seu espírito, que continua falando acerca da reencarnação. Gente, muito obrigado, desculpe ter passado um pouco, mas realmente estudar Paulo é muito interessante, porque é um exemplo de força, de vida, de fé, e de alguém que mesmo errando continua, que é tudo que nós precisamos fazer para nos tornarmos pessoas melhores, tá? Obrigado, fiquem com Deus.